Amém. Nós vamos se pôr de pé, por favor, para fazermos a leitura dos Salmos. Davi louva a Deus pela vitória. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Pois o provês das bênçãos de bondades, põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Grande é a sua glória pela tua salvação. De honra e de majestade o revestiste. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um árdio, mas não prevaleceram. Todos. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então estaremos e louvaremos o teu poder. Que Deus abençoe a sua santa palavra e também com ela os nossos corações. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Não dá Alberto, por favor. Vem aqui na frente com o seu bebê. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Amém. A irmã ora por ele. Senhor Deus, nosso precioso e eterno Pai celestial. Meu Deus, muito obrigado por estar aqui em tua casa, na tua presença, Pai. Eu te agradeço de todo o meu coração e de toda a minha alma, Pai. Oh, meu Deus, quão maravilhoso é o Senhor e quão bom, Pai. Eu sou agradecida e eu te peço
que o Senhor seja com meu filho, Pai. Que o Senhor os guarde, os proteja, os livra de todo o mal. Que ele venha crescer em Tua presença e Te amar sobre todas as coisas, meu Deus. Ó Pai, ajude meu filho em todos os momentos de sua vida. Os guarda, os proteja, os livra de todo o mal. E me ajude a ser uma boa mãe, ser mais prudente e sábia, Pai. E ajude, ó Deus, toda a minha família. Te peço no Teu precioso e santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito Pai, nosso Criador. Aqui estamos, Senhor, na Tua casa, Senhor. Um lugar maravilhoso para estar nesta manhã, neste primeiro dia da semana. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe e nos dê, Senhor, o que nós necessitamos. Ó Pai, nesta manhã eu estou colocando diante de Ti, Senhor, a Tua presença, Senhor, dedicando, Senhor, o meu filho Moisés Souza dos Santos. Ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, ajudá-lo, Senhor, de tal maneira, Senhor, que ele possa se dedicar à Tua palavra, Senhor. Que ele possa, ó Deus, aprender a Tua palavra, Senhor, e colocar em prática a sua vida. E que ele seja um retirado do mundo e que ele esteja em Teus braços, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, a mim, a esposa, para que possamos ter sabedoria para criar ele no Teu caminho, para que ele possa, Senhor, estar agradecido pelos ensinamentos, que ele possa estar sempre na Tua casa, aprendendo, Senhor, e seja dedicado a Ti. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido Jesus, aqui está, Senhor, esta criança, esse bebê em meus braços. Não tem uma oração mais pura e mais cheia de graça do que a oração dos pais, de uma mãe, de um pai, que ora pelo seu pequenino, Senhor. Ó Pai bendito, seja com esta mãe, com este pai, dê a eles saúde, dê a eles graça, dê a eles força, dê a eles, ó Pai Santo, ânimo e entusiasmo, para poder, ó Pai Santo, adquirir de Ti sabedoria, revelação, conhecimento, Senhor, para ganhar o pão de cada dia, colocar na sua mesa, alimentar os seus pequeninos e também, Senhor, para criar os seus filhos na sujeição e na obediência de sua palavra. Ensinar a eles o bom caminho, Senhor, guiando nesta jornada, neste mundo tão difícil, que o Senhor possa ser o líder, o guia, o mestre para esses pais. Senhor Deus, aqui está, Pai Santo, esse bebê nas minhas mãos, nos meus braços. Moisés Souza dos Santos. Ó Deus Altíssimo, que as minhas mãos se tornam as Tuas mãos, os meus braços se tornam os Teus braços, e que assim, Senhor, eu dedicarei e colocarei o Moisés Souza dos Santos em Tuas mãos, em Teus braços. Senhor, ele é seu, o Senhor o deu, e agora entregamos de volta nas Tuas mãos. Cuide de Moisés, cria ele, Senhor, guarda-os, o protegem, livra de toda influência maligna, de todo o espírito mal do mundo,
Concede, Senhor, a Moisés saúde, vigor, vida. Ó Deus, se houveres um amanhã para ele, que ele possa permanecer, Pai Santo, firme nesse propósito. E que o Senhor o guarda e o protege. E se ele afastar deste caminho, Senhor, que este caminho não se afasta dele. No nome de Jesus Cristo, Moisés Souza dos Santos, você está dedicado ao Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vinde, menino, vinde a Jesus. Ele ganhou vos bênção na cruz. Aos pequeninos que ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Aleluia, amém. Vida nova na pradaria. Amém, é bom demais, né? Isto é alegria, é gozo. Daqui uns dias nós vamos ter bastante criança na igreja aqui. Já tem um bocado, né? Já tem um bocado já. Sempre um. Sempre um. Deus abençoe a todos nós. Esses ventres férteis, né? Que possa produzir como uma verdadeira oliveira do Senhor. Isto é verdade. Não houverdes aquelas tipos de pais que olha para as coisas materiais e mundanas e invites a ordenança do Senhor ser cumprida na vida deles, né? Isso é verdade. Muito bem. O salmo que nós lemos, o verso 21, número 21, o verso 9, ele diz assim: tu os farás como um forno aceso, quando te manifestares. Ele está falando, isto é uma palavra a respeito dos ímpios, daqueles que hão de perecer, aqueles que já são sentenciados à segunda morte. É uma coisa inevitável, não tem para onde se desviar desse lugar. Essas pessoas que são já prontas para isto, o inferno já foi feito para elas. Satanás, Lúcifer e os seus súditos. Isto é a verdade. Nenhum filho de Deus vai para este lugar. Nenhum. Os filhos de Deus, eles estão com Ele em sua casa. Só vai mesmo são os filhos do maligno, do diabo. Isto é a verdade. Então não precisamos temer de falar a verdade, expor a verdade, mostrar a verdade como ela deve ser mostrada. Correto? Porque em verdade sabemos que o lago de fogo de enxofre, a segunda morte, é para esses tipos de sujeitos que não têm parte com Deus e Deus não tem parte com eles. Isto é a verdade. O diabo procura tentar ver se ele consegue ter alguma comunhão com Deus, mas Deus não tem comunhão com o diabo. Ele não tem. Ele já é sentenciado mesmo para o inferno. Quando Deus criou o inferno, Ele criou para o diabo e os seus súditos. Se não fosse o diabo, não existia inferno.
Não existia. Só existiam os céus. Entendeu? Isto é a verdade. Então, nenhum filho de Deus precisa ter medo do inferno. O inferno não foi feito para um filho de Deus. O inferno foi feito para os filhos do diabo e para o diabo. Agora, os céus, sim. Os céus foi feito para Deus e seus filhos e todos os seus santos anjos. Isto é correto. Então, ele está dizendo aqui que quando eles se manifestarem, e o fogo os consumirá, e o Senhor os devorará na sua indignação. Na sua indignação. E o fogo os consumirá. Está prestes a acontecer. Hoje, esses incrédulos, esses ateus, eles ignoram estas palavras como se não fosse a verdade. Eles não creem na Bíblia. Eles dizem que não existe tal coisa como o inferno. Não, eles dizem assim, o inferno é aqui mesmo. O inferno é aqui. Você morreu, acabou. Não. Eles estão assentados no inferno todo o tempo sobre ele e não sabem. Cava aí 12 mil metros e 872 quilômetros de profundidade aí, que você vai ver, centímetros, né? Não pode ser 12 mil metros e 872 quilômetros. Isto daí são o que disse o profeta. Está aí embaixo aí. Ele disse, esses cérebros de amendoim procuram querer saber mais do que Deus, a sua palavra, quando eles estão assentados sobre o inferno e não sabem. Então, se você cavar um pouquinho aí para dentro, você entra em erupção. Você entra num fogo candente, vulcânico, terrível. Não está muito fundo não. Montbrand disse, quando eles começarem a soltar as bombas atômicas, ele disse, entrará em erupção. Entrará em erupção. Por quê? Ele disse, isso atingirá, vai dar um tremor tão terrível na terra, que isso atingirá a parte vulcânica. E haverá o mundo, ele disse, o mundo, a terra, ela se tornará como um globo de fogo. Porque virá fogo de cima, como no ditado, né? E de baixo. Eu digo ditado porque a terra, ela está parada num continente, é um continente parado no espaço. Então, todo lado que você vai, é para cima, é para baixo, é para cima, é para baixo. Isso é verdade. Entendeu? Então, é o que está para suceder muito em breve, irmãos. Por isso o profeta disse, foge-te mais rápido possível deste lugar. Procura servir a Deus, procura aceitar Ele de coração, para Ele te livrar desse lugar. Esse é o lugar mais horrível que existe. Correto? Então, o dia que isso se manifestar, ele diz, e o fogo consumirá. Agora, no sentido do fogo consumir, irmãos, não significa que você vai ser lançado no fogo e consumiu, acabou.
Não, você vai ser lançado no fogo e vai ficar ali sofrendo no fogo muito tempo, até pagar o último cetil que você fez aqui. Entendeu? Que era errado, que te levou a este lugar. Aí o Mombrana diz, se é 10 anos eu não sei, se é 100 anos eu não sei, se é 1000 anos eu não sei, se é 1 milhão de anos eu não sei. Ele diz, Deus sabe. Deus sabe. Até que você pagará o último. E quando você pagar o último, ele diz, ele te aniquilará pelo assopro da sua boca. E a memória do ímpio será esquecida eternamente da memória de Deus. E o ímpio nunca mais existirá. Correto? Agora, hoje, você está doente. Até tem gente que é tão mole que chora. Com a doencinha na carne aqui. Tem gente que chora. Não é mesmo? Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, ai. Com a doencinha na carne. A dorzinha de dente. É horrível, eu sei que não é fácil. E tem uma dor de cabeça que, três e nojento. É uma dor de cabeça que às vezes você sofre, que tem gente que eu já vi chorar de dor de cabeça. A dor de cabeça. Agora, isso dá um sorvete. É um sorvete comparando com esse lugar. Você entendeu? Mombrana diz assim, não só Mombrana, mas a própria Bíblia fala, Zacarias fala isso, que a dor de dente, comparando-se com a praga que vai assolar este mundo, bem no finalzinho, não é nada, uma dor de dente. Então eles vão apodrecer os seus olhos ainda em vida, na órbitas. Sua língua vai ser comida em vida. A praga que está vindo aí para assolar esse mundo. Em vida. As suas carnes vai demolir dos seus corpos em vida. E eles vão clamar pela morte, e a morte fugirá deles. Não é mesmo? Agora, isso ainda é um refresco, comparando o lugar que vão ser lançados, que é o lago de fogo de enxofre do inferno, e que a ira de Deus está naquele lugar. E ali eles vão ficar sofrendo, eles vão receber um corpo do pecado, um corpo que é para suportar o calor daquele fogo, para a alma deles sofrer, porque quem dói é a alma, quem sofre é a alma. É a alma que dói, é a alma que você sente a dor, é na alma, não é na carne. Então quando você toma uma tropicada, como eu gosto de dizer assim, dói a cabeça da ponta do dedão, e você olha para o dedão e levanta e pega no dedão, mas aquilo dali foi fração de segundo, já doeu na alma há muito tempo. E a alma jogou para a sua cabeça, e a cabeça joga lá, o dedão do pé, que foi onde levou a pontada. Mas está doendo na alma. Você entendeu? Essa é a maneira que será com uma alma que não aceitou Jesus como seu Salvador. Não creu nele. Ela vai receber um corpo de prova, de fogo, aonde essa alma sofrerá, que é você, a sua natureza, a sua vida, que é você. E você vai para este lugar, tão certo quanto a andorinha vai para a caixa. Isso é verdade. Então,
Deus sabia disto. Por isso ele providenciou para os seus filhos um escape. E esse escape é Cristo. É o Senhor Jesus. Ele é o nosso escape, ele é o nosso lugar de segurança. Ele é a nossa porta, aonde entramos e permanecemos ali, assegurados. Por isso que todo verdadeiro filho de Deus, como ele procura fazer definitivamente a vontade de Deus. Isso é a verdade. Está nele. Está nele. Esse Espírito Santo de vida para lhe fazer sentir necessidade dele. Correto? Você sabe, é como as virgens nécias e as virgens prudentes. As nécias, elas enfrentaram o trono branco, elas enfrentaram a grande tribulação, porque elas não sentiam uma necessidade como sentiam as prudentes. Elas não sentiam. A nécia não. Mas ela era virgem. Virgens nécia. Você sabe, nécia é uma pessoa, parece que louca, né? Uma pessoa que não pensa bem. Uma pessoa que não tem um determinado sentimento para lhe condenar naquilo que deve ser condenado. É uma nécia. Agora, é virgem. Essa palavra virgem abrange uma categoria muito alta. Muito alta. Porque ela é quase igual a prudente. Virgem. Virgem nécia e virgens prudentes. Então você vai ver que o ouro, por exemplo, quando ele passa por uma purificação, ele só está bom quando ele se torna virgem. O ouro. Quando ele se torna virgem, toda a impureza, toda a escória, todo o barro, todo o ferro, tudo é tirado dele. E ele passa por aquele processo pelo fogo, até que ele torna virgem. Aí é um bom ouro. Isto daí eu fiquei pensando, meu Deus, e as virgens nécias? Também são virgens. Elas são virgens, o tanto quanto as virgens prudentes é virgem. Então, nesse lado aqui, elas são igual a prudente. Mas tem uma coisinha que faz a diferença. E essa coisinha que faz a diferença é que faz você ser diferente do outro ou da outra. É o azeite. É o azeite. As virgens nessa não tinham azeite, mas a prudente tinha. Foi o que diferenciava. É o que faz a virgem prudente sentir o que a nécia não sente. É o que faz a prudente ver o que a nécia não vê. A prudente, ela sofre por amor ao evangelho, por amor à palavra, por causa do azeite que está nela. Enquanto que a nécia não sofre. A nécia não sofre. A nécia tanto faz, para ela não tem nenhuma diferença.
Ela faz coisas que você fica bobo de ver. Ela não tem necessidade. Ela não tem aquela prudência. Ela não tem aquele discernimento. Ela não tem aquela sabedoria que tem a prudente. Porque quem dá isso é o azeite. É o Espírito Santo. E aí você vê, parece que a prudente mata, e mata por amor a Cristo, para atender os anseios da palavra, enquanto a Nécia não está nem preocupada. Ela quer deitar em um berço esplêndido e ficar lá, e água fresca, mar de rosa. Para ela não tem diferença. Ela faz o que ela quer fazer. A Nécia faz o que quer fazer. Nada lhe condena. Mas a prudente não. Aí a Nécia às vezes fala para a prudente: você quer ser melhor do que eu? Ah, não, para ser salvo não precisa fazer assim. A Nécia fala para a prudente. Mas não é a prudente que quer ser daquele jeito. É o azeite que está nela que faz daquele jeito. Arde, queima. Há uma chama ali que está todo o tempo em luz. Aleluia. Que coisa boa. Enquanto que a Nécia não tem. A vida da Nécia está muito fumegada, com um pavio cheio de torrão, fumaçado. Você já viu? Por quê? Você sabe por quê? É porque a Nécia, ela vive de acordo com a luz do sete castiçal, que é a luz da igreja. A prudente não, ela está dentro do lugar santíssimo, ela está ali na presença da Shekinah todo o tempo. A prudente ela está ali dentro de véu adentro, de tal forma que ela não tem jeito de sair dali. Por isso você vê essas indiferenças, tanto aqui como lá fora. E se você for basear a sua vida, meu Deus, coisa mais horrível. A Nécia não tem diferença, ela não tem discernimento para separar isso é certo e isso é errado. Isso é certo e isso é errado. Ela mistura tudo. A prudente não. Ela quer as coisas tudo em ordem. Tudo em ordem. É desse jeitinho. Então, ela vai entrar em uma grande tribulação. Ela vai ficar para a grande tribulação. Não porque ela deseja ficar e ser aquilo, porque ela deseja. Ela é prudente, ela é virgem. Mas é porque quando ele colocou, Deus, colocou o seu manto sobre ali, só cobriu uma parte, a outra não cobriu. E aquela parte que cobriu, ele separou para ele. São as virgens prudentes. É os eleitos. Aquele que sobrou é o remanescente. Do mesmo pano. A mesmo material. Deus separou a prudente. Deus deixou a Nécia por lá. Pode ver que elas duas são tudo virgens. É o mesmo pano. Mas uma Deus predestinou e o elegeu. A outra não. Isso é verdade. Por isso que tem essa diferença que só Deus faz. O Espírito Santo na vida desse verdadeiro eleito, predestinado.
E tem uma coisa, é uma predestinação, não tem para onde ir. Não é pelas suas obras, não é pelos seus atos, é por predestinação. A hora que a predestinação atinge aquele lugar ali na sua vida, você tem que ser igual à predestinação. Não pode mudar. Não pode. Enquanto que a outra não. A outra, ela foi deixada de lado, ela faz bem o que ela quiser fazer. Ninguém condena ela, nada condena ela. É assim ou não é? Quem condena o cristão? É a lei de Deus. Quando você comete algo errado, a lei te condena. E porque a lei te condena, você chega aos pés dele e a graça toma lugar naquilo dali. E você tem misericórdia. A misericórdia de Deus vem para você, exatamente para corrigir os seus erros. Enquanto que a outra não tem isso. Deus nos ajude. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, irmãos, por favor? Vamos ler as Escrituras. Fica em Tito, no capítulo 3, leremos a partir do versículo 4 ao 8. É Tito, né? Tito capítulo 3. Todos acharam? Está assim escrito: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que de veras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Querido Jesus, Pai Celestial, esta é a verdade e nós não podemos negar dela, ou rejeitar ela. Ela é uma parte nossa, nós somos uma parte dela. Então, Senhor, deixa-nos obedecer, ajude-nos neste lugar a afirmar-se nesta verdade. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Feliz é o homem que não vá conforme os ímpios vão, e nem com pecadores tem conselho. Na santa e justa lei de
junto às águas, frutos bons em tempo próprio dá. Jamais as folhas cairão, nem murchação de ver nos ramos verdes que o Senhor prospera e faz crescer. Os ímpios não ressurgirão no dia quando for ressuscitada com poder a igreja do Senhor, pois Deus conhece ao povo seu e dá-lhe salvação. Mas sobre os ímpios cairá eterna punição. Feliz é o homem que não vai conforme os ímpios Amém. Deus abençoe a irmã e a nós também. Amém. Graças a Deus. Muito bem. A escritura que nós lemos, eu quero destacar esse verso 4 e o verso 7. Ele disse: mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Benignidade, você sabe, é vida eterna, é benignidade. Davi disse: a tua benignidade para mim, Senhor, é melhor do que a vida. E não tem uma coisa melhor do que a vida, ou sua vida, do que você ter aqui na terra, do que a sua própria vida. No entanto, a benignidade de Deus é muito melhor do que ela. Isto é verdade, porque não é uma vida para a morte, mas é uma vida para viver eternamente. Vida eterna. E ele diz no verso 7, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Bem, então, nós podemos observar uma coisa, que não tem uma coisa melhor para nós na terra, nos céus, debaixo dos céus, debaixo da terra, sobre a terra, do que esta esperança da vida eterna. Não existe. Agora, é por isso que nós devemos aplicar nas nossas vidas com muito êxito, para que esse poder tome lugar nas nossas vidas a ponto de nos dominar em tudo.
para que assim nós podemos estar identificados com Ele. Eu gostaria de usar esse tema sobre isto. Se sou um cristão, tenho que estar identificado com Cristo. Correto? Amém. Guarde isso, é o tema nosso dessa manhã. Se sou um cristão, tenho que estar identificados com Cristo. Agora, nós sabemos, Cristo é a palavra. Cristo é o Cordeiro. Esse Cordeiro remidor. Esse Cordeiro que sangrou. Esse Cordeiro que morreu. Esse Cordeiro que deu a sua vida. Esse Cordeiro que nos levantou de tudo que era mal. Através de sua própria morte, Ele deu o seu sangue. E através do seu sangue, Ele lavou todos os nossos pecados. Você crê assim? Nos limpou e nos santificou. Lavados significa libertados. Libertados. Somos libertos de nossos pecados. E se somos libertos, somos livres. Somos livres, não é mesmo? O pecado não tem mais direito sobre nossas vidas. Por isso nós não temos que temer. Agora, se sou um cristão, se sou um cristão, tenho que estar identificado com Cristo, não é isso? Agora, vamos lá. Olha, para você estar identificado com Cristo, não é só nessa vida aqui. Porque ninguém consegue estar identificado com Cristo aqui, se ele não fosse identificado com Ele na eternidade. Correto? Mesmo antes que existisse qualquer coisa. O verdadeiro cristão, ele está identificado com Cristo lá, na eternidade, antes que ele chegasse a esse lugar aqui. Por isso que não é porque eu digo, eu estou identificado com Cristo, que vale. Por isso que não é, como ele disse aqui, pelas obras e a justiça que houvemos feito. Não. A coisa inteira vem de lá. Porque, na verdade, quando chega essa palavra redenção, isso não é um ato natural, não é uma obra comum. Que um homem pode fazer, uma igreja pode fazer, um homem santo pode fazer, não. É sobrenatural. Isso vem da eternidade. Correto? Agora ninguém precisa dizer que eu vivo. Eu sei que eu vivo. Eu tenho um espírito de vida na minha vida. Ele está me dando essa respiração, eu estou sentindo o oxigênio, eu estou me locomovendo. Eu sei que eu vivo. Como também ninguém precisa dizer, você tem o Espírito Santo, ninguém melhor do que eu pode dizer que eu tenho. O Espírito Santo não é uma imaginação, não é um pensamento bom, ou não é um bom ato que você pratica para alguma pessoa necessitada, ou para uma obra que você faz de caridade. Não é isso o Espírito Santo. Não é emoção, não é sensação, não é sentir um arrepio, gritos, pulo. Não. Não é pertencer a uma igreja. O Espírito Santo é uma ação. É a vida de Deus vivendo em você. E Deus não vive em um homem ou em uma mulher que não seja um verdadeiro cristão que está identificado com Ele na eternidade.
Você entendeu? Ó. Isso é verdade. Você tinha que estar nele lá, antes que existisse qualquer coisa. A sua identificação é eterna, não é temporária, ou que começou aqui ontem, quando você veio no altar e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não. A sua identificação, ela é eterna. Com Cristo. A sua identificação com Cristo. É como nós sempre temos dito sobre Ele, o ser eterno, o Espírito. Não havia nada, não existia ninguém, não existia coisa nenhuma. Então essa via branca lá que nós olhamos e vimos, é um vazio, porém é válido. Lá está o ser eterno, o amor ágape. Deus. Não existia nada, só Ele, nem mesmo Deus existia. Era uma palavra, Deus é objeto de adoração. Ele era potencialmente Deus. Não é mesmo? É assim? Ó, é a verdade? Então confirma com um amém bem forte. Ou vocês têm medo de não estar certo do que você está ouvindo? Você crê num profeta de Deus como profeta de Deus? Igual grupos que tem por aí que vocês sabem como é que é, né? Deixa o pastor em mais lençóis porque lê a mensagem do profeta na igreja. Nós temos espírito de toda espécie hoje no mundo e até dentro da própria mensagem. Isto é a verdade. Não pense que estamos livres e ausentes desses espíritos. Ele está aqui. Eles estão aqui. Não há uma reunião dos santos aonde o diabo não está no meio. Isso é verdade. Por isso que nós devemos ter certeza, uma determinação de fé, revelação, o amor divino em nossas vidas, para sabermos na verdade do que estamos recebendo, do que estamos crendo e do que estamos falando. E muito mais além do que isso. E vivermos aquilo. Porque transparência de crente é maior do que o verdadeiro crente. Muito maior. Mais e mais, numericamente falando, quem sabe 99,9%. Então Deus, essa palavra Deus é um objeto de adoração. Não havia ninguém, então ele era potencialmente Deus. Amém? Amém? Ele não era Deus, ele era potencialmente Deus. Ele tinha os seus atributos nele. Mas não tinha expressado e manifestado. Porque manifestar é dar a conhecer. É ser conhecido. E nós vamos observar que ele, por isso que ele é chamado o El, o Elá, o Elohim, o existente de si mesmo, de si próprio, em si próprio. Não havia ninguém, só ele. Nem um ar havia, nem o vento havia, nada. É isso daí que você olha aí, esse vazio. Isso chama-se amor ágape. Correto? Então veja o que disse o profeta aqui. Ele fala nessa mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis. O parágrafo 13, ele disse:
E entraremos a essa pergunta aqui. Vocês verão como ele a declara. Agora, não há ninguém que tenha visto a Deus. E a próxima coisa que começamos a ver, olhando para os olhos sobrenaturais, não é olho natural, sobrenaturais. É uma pequena branca luz formada, ou digo, formando-se ali. O que é isto? Isso o chama pelos leitores da Bíblia de Logos, ou ungido, ou unção, ou como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter alguma tipo de ideia do que isto era. Não existia nada ainda. Só ele. E esse Logos, que é chamado Logos, que é o Filho. Você sabe quem é ele? É o Elohim. É o existente de si mesmo. É o Deus Todo-Poderoso. É ele que está preenchendo todo esse vazio chamado amor ágape. Então foi a primeira coisinha que começou a se desenvolver desse Espírito eterno. Esse halo branco, chamado unção, ungido, Logos. Logos. Começou a se desenvolver. Algo para que os seres humanos pudessem ver algum tipo de ideia que isso era. Isso era uma pequena luz movendo-se. Ele era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. E agora Deus, Ele mesmo, deu a luz a esse Filho, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo, quero dizer, antes que houvesse ar, para fazer um átomo. Não existia nada. Como você. Você vem do seu pai. Só a única diferença é porque a sua natureza, o seu corpo não é o corpo do seu pai. Mas você é parte do seu pai. Você trouxe a natureza do seu pai. Essa é a única diferença que existe de nós, como seres humanos, que saímos de nossos pais. Aonde que nós estávamos? Estava na mente deles. Antes mesmo que ele conhecesse a minha mãe, e eu chegasse a se manifestar através do seu conjúgio, num laço matrimonial, eu já estava na mente dele. Mas eu existia com ele. Nele, digo, não com ele, nele. Mas eu não tinha sido ainda manifestado para se expressar com ele. Bom, isso é eu, é nós, como seres humanos. Porque você é uma parte minha e eu sou uma parte sua. Digo, então o que sucede? Você fica como eu fico, porque eu sou seu pai, no sentido da palavra. Falando a respeito do meu filho. Entendeu o que eu digo? Do meu filho. Agora, quem vê o meu filho não me vê. Mas ele fica como eu fico, ou eu sou, porque ele tem a minha natureza. Agora, quanto a nosso Senhor Jesus Cristo, não. Aí é diferente. Aí é diferente. Por quê? Porque o próprio Pai, que é o Espírito, e se transformou-se nessa luz branca, que é chamado Logos, um corpo teofânico, uma teofania. Vê? Ali estava o conceito do próprio Pai no Filho. Quem via aquela luz branca, estava vendo o Pai. Quem via aquela luz que era o Filho, estava vendo o Pai, porque o Pai estava no Filho, e o Filho e o Pai eram um. Ele era o mesmo Deus. Por quê? Porque ele se expressava e manifestava não
através de uma composição composta, mas uma composição simples, perfeita, porque a simples é que é perfeita. Correto? E então, ali estava o próprio Pai, ali no mesmo Filho. Quem olhava para aquela teofania e tinha olho sobrenatural para ver, era o próprio Deus em um corpo teofânico. Um corpo celeste, o Elohim, que é o Criador de todas as coisas. Você entendeu? Por isso que a Bíblia diz assim, no princípio era o verbo. Palavra. E o verbo estava com Deus. Palavra. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E por ele foi feita todas as coisas. E nada do que foi feito sem ele se fez. São João 1, verso 1, verso 2 e verso 3. E aí você vai ver quem é o Criador. É o próprio Deus, o Elohim, o Todo-Poderoso. Quem era esse Elohim? É o Filho Jesus, Cristo. É o Elohim. Eu estou falando do corpo teofânico, o corpo celestial. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então vejam bem. Aí então ele era a palavra de Deus. E agora Deus, ele mesmo, deu à luz a esse filho, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo. Vejam, ou seja, um ar. Não existia nada. Aí você vai ver que Jesus disse, glorifica-me, Pai, com aquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Isso está em São João 17, verso 5. Glorifica-me, Pai. Ele diz, glorifica-me, Pai, junto de ti, com aquela glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Antes que existisse qualquer coisa, estava ali com ele aquela glória. Quem é a glória de Deus? É Jesus. E quem é a glória de Jesus? É a sua noiva, é sua esposa, é os seus filhos, é os eleitos, que são pensamentos eternos dele, que estava identificado nele na eternidade. Por isso que eu digo, um eleito aqui, ele não está só identificado aqui, ele está na eternidade por predestinação. Então esse negócio de você dizer eu estou e não corresponde, não adianta. Não adianta. Isso aí é encher linguiça com vento. Porque não é eu que faço, é ele que faz em mim. Assim como ele fazia no filho as obras, ele faz em sua noiva também. Os meus atos, as minhas obras, a minha vida é de Deus, não é minha. Não é porque eu digo, é porque ele diz através da vida que ele vive na minha vida. Não é mesmo? Por isso ele disse em São João, ele disse, no princípio era o verbo, e quando o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, quando o verbo era Deus, palavra, logos, voz, teofania, corpo celestial, e aquele corpo teofânico se transformou-se em carne, no próprio corpo de quem? De Maria. Gerou no ventre dela. O próprio Deus, esse próprio Pai, essa própria teofania, esse Logos, essa voz, o Elohim, o Filho, desceu na forma da coluna de fogo para Maria.
aquele anjo era ele, aquele anjo, aquela mensagem daquele anjo era ele, a palavra daquele anjo era ele. E quando ela disse, cumpra em mim a tua vontade, aquela palavra entrou nela. Então não é uma questão de sintoma, não é uma questão de emoção, é vida, é vida. Maria não sentiu emoção, sensação, a vida tomou lugar na Maria. Ela sabia que dentro dela tinha uma vida. E ela agia e atuava de acordo com aquela vida que vivia nela. Ela ficava dócil, benigna, amorosa. Mudou tudo a sua dieta. Mudou a sua visão, mudou tudo. A sua maneira de viver, de agir, de atuar, de se comportar, de sentar, de levantar. Aleluia. É desse jeito que é com um verdadeiro cristão, que concebe essa vida como Maria concebeu. Tudo para ela perde, tudo para ele aqui embaixo perde o sentido. Ele está voltado só para ele, só para ele. Agora ela está preocupada com o enxovalzinho da criança. Ela está preocupada com todo o seu ornamento. Por quê? A vida está para manifestar. Aleluia. Graças a Deus. Ela está para dar luz. Acabou a preocupação agora. A preocupação agora é com o bebê. Você vê essas pessoas dizer que é de Deus, e preocupado com o mundo, com as coisas do mundo, as coisas materiais, e deixa Deus em segundo plano, terceiro plano. Eu tenho uma pergunta. Deus não baseia em aparência, é uma ação, é uma vida que está dentro de você. Então vejam bem, no princípio era o verbo, quando? O primeiro, não existia nada, ele foi o primeiro. Nem sol, nada, não existia nem vento, nada, ele foi o primeiro. O eterno. O eterno. Aí então ele começou a criar. Ele, o Elohim, o Filho, Jesus Cristo, esse corpo teofânico. Vejam. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Quem criou o corpo de Jesus? Foi ele. Foi ele, a teofania, o corpo celestial, o próprio Elohim, a luz branca, o Logos, a unção, o Espírito eterno. Amém. Você tem dúvida disso? Levante a mão. Ah, você tem? Ah, não sabe? Como é que levanta a mão? O eleito não tem dúvida dessas coisas. Ele crê nisto com todo o seu coração. Agora, apesar que nem todos levantou a mão, nem todos crê. Você diz, nem todos crê. E às vezes quem levantou crê. Correto? Então vejam bem. Deus mesmo revelando-se, chegando a ser um ser humano. Veja como ele o fez agora. Lá no princípio, quando este pequeno halo veio, não podemos ver nada, todavia, a não ser pelos olhos sobrenaturais. É que podemos ver um halo permanecendo ali. Este é o Filho de Deus. O Logos, posso vê-lo. Com toda, olha aqui, ó, com toda a eternidade, brincando como uma criança ao redor da porta do Pai. Não existia nada ainda. Ele estava com
tudo na mão. Não existia nada. Só ele. Só um vazio. Mas ele estava com tudo na sua mente. Sua mente criadora, seus pensamentos criador. Ele tinha tudo em si. E ele esboçou como seria o céu, esboçou como seria a terra. E ele simplesmente falou a palavra. Haja luz. Houve uma explosão naquele momento. Quando ele disse, haja luz, houve uma explosão. Então ali houve um ar e formou-se um átomo. E aquele átomo se desprendeu. E aquilo voou, ó, como um projétil bem grande. O que era aquilo, irmão Brana? Olha como é que o irmão Brana disse. Ele diz assim, começou a pensar nas coisas como iria criar. E eu posso ouvi-lo dizer, haja luz. E quando ele disse, o átomo explodiu. E o sol veio à existência. O que é o sol? O profeta disse, o sol, ele girou por centenas de milhões de anos, tornando e formando e queimando e formando o que isto é hoje. E ainda queimando e desintegrando de átomos, fogo. Você vê aí? Quem criou ele? Foi a primeira luz que surgiu no mundo aqui, criada. Foi o sol. Quem criou ele? Foi o próprio Filho, o Elohim, Deus mesmo. Deus mesmo. Agora você está vendo o que é a palavra Elohim? Abraão disse, o Elohim, o Todo-Poderoso, é o Criador. Jesus não é um Deus menor. Jesus não é uma segunda pessoa, como eles dizem, e nem uma terceira. Ele é Deus mesmo. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Parágrafo 18. Ele diz assim, fez todas as coisas, fez todas as outras coisas, toda a vida animal, as aves, as abelhas, os macacos, e o que quer que fosse, colocou-os todos sobre a terra. O Elohim, Jesus. Ele. Aí então disse isto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele falou consigo mesmo, porque ele era o corpo teofânico, o Logos, não é mesmo? Ele era o corpo teofânico, ele era uma trindade em uma unidade, ou uma unidade entre uma trindade, uma unidade entre uma trindade, uma unidade entre uma trindade. Entendeu? É o que ele era. Façamos o homem, façamos quem? Pai e filho? Façamos o homem, a nossa imagem. Falando com ele mesmo. A nossa imagem. Se um homem fosse feito algo como aquela pequena luz branca, sagrada, ali, ou algo assim, não poderíamos ver isto. Não poderia ver isto. Porque é um ser espiritual. Ele manifestou-se, revelou-se a si mesmo um pouquinho mais. E fez uma trindade de si mesmo, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Vê? O próprio Deus. E aqui estava Deus, revelando-se a si mesmo, ao dizer, façamos o homem, o qual era seu filho, um renovo dele. O meu filho é um renovo meu, seu filho é um renovo seu.
Jesus era um renovo do próprio Espírito. Você entendeu isso? Façamos o homem nossa própria imagem. Ele era um ser sobrenatural e tinha domínio sobre o gado e assim por diante. E agora o homem, guiava o gado, tudo simplesmente como o Espírito Santo. A voz de Deus ali. Ou melhor, a voz do homem se ouvia dizia. Era Deus falando. Deus falando. Chamando o gado para essa parte, as ovelhas para esse pasto, os peixes para as águas. E ele tinha domínio, tudo obedecia a ele. Era Deus. Agora, quando ele fez o homem da terra, ele fez a imagem do seu corpo animal. Correto? Aí então você vai ver que o próprio Deus desceu. Agora vamos falar sobre Deus mesmo. Descer aqui embaixo e entrar na imagem do homem. Na imagem do homem. Porque lá ele estava na corpo teofânico. Agora aqui não. Vejam bem aqui, nessa mensagem mesmo. Parágrafo 30. Veja como diz assim, ó. Mas notem, quando este homem veio aqui, você diz, o que é isto agora, irmão Brana? É exatamente aqui. Você tem Deus entre a unidade e trindade. Vejam. Você simplesmente captará a coisa agora mesmo. Olhe, quando Deus desceu, revelando-se a si mesmo, mostrando-se a si mesmo, até que veio a este homem. Veio a este homem. E agora o homem não pecou em seu espírito, senão em seu corpo. O espírito não peca. O espírito não tem paixão, o espírito não sofre paixão. O espírito não sofre desejo. Então, ele teve que fazer-se o quê? Carne. Ele teve que fazer carne. Agora veja então. E então, quando ele pecou, ele separou-se a si mesmo do seu feitor, o homem. Deus, o Logos, o mesmo Criador dele, desceu e foi feita a imagem do homem. Agora é Deus isso aqui, ó. Foi feita a imagem do homem. E o homem foi feito a imagem, e o homem foi feito a imagem de Deus, Espírito. E então ele foi feito a imagem da besta e caiu. Esse é o homem da carne, da terra. Se separou de Deus, do seu feitor. Correto? Deus desceu a imagem do homem. E o homem, quem era esse homem? Era Cristo Jesus. Cristo Jesus. Por que ele desceu a imagem de Jesus Cristo? Para ele poder redimir o homem, que já estava identificado com ele na eternidade. Então, quem criou o corpo de Jesus? Foi quem? Vocês podem me dizer bem alto? Quem criou o corpo de Jesus? Quem criou o corpo de Jesus? Eu disse. Quem criou o corpo de Jesus? Quem sabe? Eu disse. Já esqueceram? Foi Elohim que criou. Foi Elohim. Elohim é o corpo teofânico, é o Logos. Foi ele que criou o corpo de Jesus. Porque ele se transformou, o próprio Deus se transformou em uma unção. E essa unção foi chamada Logos, e esse Logos é voz, palavra, teofania. E essa teofania, ela se transformou-se em carne, criando o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, ele não era um corpo teofânico. O corpo de Jesus era físico. Vocês entenderam? Ele foi formado no ventre da Virgem. Ele ficou 9 meses no ventre de Maria. E quem criou aquele corpo no ventre da Virgem foi a teofania. Foi ele mesmo. Foi o Logos. Foi a unção, o Espírito Santo. Entenderam? Tem que ter uma revelação. Você não tem, você nunca vai compreender isto.
E aí então, o que sucedeu? Aí então ele se tornou-se aquele corpo humano, físico. Para quê? Para que ele pudesse tomar sobre si o pecado do homem, as tentações do homem. Que o homem havia pecado e caído e separado de Deus. O diabo, ele não pode tocar no Espírito Santo, ele toca na imagem dele. Ele toca na imagem dele. Jesus era a expressa imagem de Deus. Por isso eles cuspiram nele, arrancaram as barbas dele, bateram com a cana sobre a sua cabeça, vendaram os seus olhos com um trapo, colocaram uma coroa de espinho, crucificaram ele. Aquilo dali era a imagem do corpo humano, físico. Mas o verdadeiro, a unção, o verdadeiro Espírito tinha deixado ele no Getsêmani. Deus, o Pai o deixou. E quando ele estava lá na cruz, na hora dele dizer assim: Pai, tudo está consumado. Ele disse: Pai, tudo está consumado. A obra que tu me deste a fazer. E ele então inclinou a sua cabeça e morreu. O Espírito Santo não morre, mas aquele corpo morreu. Aquele era um corpo que era a imagem do homem. Ele entrou na imagem do homem para redimir o homem. Ele foi feito uma trindade de corpo, espírito e alma. Aquela alma que estava nele era a alma de Cordeiro, era a alma de Cristo. Aquela vida que estava nele era uma vida para morrer. Por isso que levaram ele à cruz. Ele tinha que morrer para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos redimir, para nos limpar, para nos trazer de volta a nossa fonte original. Porque nós estávamos todos derrotados, todos destruídos pelo pecado. O nosso pai, Adão, ele nos carregou e nos colocou diante do Pai, Deus, com uma má espécie de representação. E era o Estado, como incrédulos, repróprios quanto à fé. Mas esse Jesus, não. Ele veio, que é o segundo Adão, para poder trazer de volta o que nós perdemos através de nosso pai da carne, Adão, lá no Jardim do Éden. Deus vem para trazer de volta, entregar nas nossas mãos. E aí então, o que ele fez? Morreu, foi sepultado, ressuscitou naquela manhã e disse: agora vocês me esperem. Espere lá no cenáculo, fica lá, que eu vou voltar. A hora que eu voltar, eu vou entrar em vocês. Aí então, tudo que vocês perderam pelo pai Adão, o primeiro homem, agora vocês vão obter através do segundo homem, o Adão. Que era ele mesmo, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, vindo na forma do Espírito Santo e entrando na igreja. Agora, quando ele entra num crente, o que ele faz? Assim que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora nós somos formados e criados no ventre, como Jesus foi criado no ventre de Maria. Aleluia! Como que Jesus foi criado? Pela palavra falada. Ele criou as duas coisas, tanto o óvulo como o genes, o esperma. Ele criou lá dentro do ventre da Virgem. E os dois se uniu e aquelas células se multiplicaram e formou o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele foi chamado de santo. Por isso que eu disse, a forma que você vê o meu filho não vê eu. Mas o meu filho, ele é um renovo meu. Porque ele traz a minha natureza. Agora o meu corpo é um e o corpo dele é outro. Agora o de Jesus não. O corpo de Jesus era o mesmo corpo da teofania. Como? Porque ele foi criado, tanto o óvulo como o esperma, o genes. Foi criado pela palavra falada. Por isso que Davi diz que Deus não permitiria que o seu corpo, do seu santo, visse a corrupção. E nem a sua alma no Hades.
mas que ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Por quê? Porque aquele corpo não poderia ver a corrupção, ele era santo. O corpo de Jesus não era pecador, o corpo de Jesus é santo. Agora, ele se fez pecador porque tomou nossos pecados sobre si. Tomou as nossas tentações. E ele levou e pregou na cruz. E a nossa velha cédula foi rasgada. Cravando diante dos príncipes e potestade, ele jogou no mar do esquecimento. Vê? E aí então, ele veio. Quem via Jesus, via Deus. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. As obras que eu faço, não sou eu que faço. Jesus, o corpo, carne. Não sou eu que faço, mas é o Pai que habita em mim que faz as obras. O filho é aquele que foi gerado no ventre da virgem. O filho, por si mesmo, não pode fazer nada. Mas o pai faz e mostra ao filho, e o filho faz igualmente. Vê? Aí está a coisa inteira. Agora, quando nós estávamos no pensamento dele lá, quando ele era espírito, nós estávamos identificados com ele lá. Quando ele se tornou uma teofania, nós se tornamos identificados com ele na teofania. Quando aquela teofania se transformou-se em carne, nós estávamos identificados com ele no seu corpo da carne. Quando ele foi para a cruz, nós também fomos com ele. Aleluia! Aí é onde está a identificação verdadeira do cristão. Você tem que ter uma representação lá em cima primeiro. Senão não vale. Não adianta você falar, isso não te sustenta. O que te sustenta é aquele lá em cima. Eu posso fabricar uma vida de crente, posso vir na igreja, posso tomar da ceia, posso lavar os pés do santo, posso fazer tudo o que eu quiser, mas se eu não tiver uma representação lá em cima, nada adianta. A minha representação chama-se predestinação, eleição. E quando você vê aquele crente sofrer pelo amor à palavra, e está ali constantemente, firme, fiel, está composto do seu dever como um cristão, ele sofre, ele o ama. Você viu que ontem eu disse aqui, depois da mensagem da noite? Eu disse, se há uma coisa que nós devemos reter nela, examinar tudo e reter o bem, é o que nós fazíamos antes como crentes denominacional, vir à igreja, que é uma coisa boa, Deus nunca tirou isso. Antes nós fazíamos por tradição, mas agora não. Agora nós fazemos por amor divino, por revelação. Aleluia. Aí então você você sofre, você não faz. Você sacrifica os seus direitos para não sacrificar o de Deus. Isto é a verdade. E é como eu disse, principalmente na hora que estamos vivendo. Qualquer hora dessa, numa manhã bem clara, um solzão bonito, irmãos, vai haver uma ressurreição. Vai haver uma ressurreição. Qualquer horinha dessa. Você nem está esperando, de repente surgirá. Aqueles que está vindo virá. E aqueles que estão prontos sempre virão. Preparados. Por isso ele fez-se carne. Então Deus revelou-se a si mesmo, foi feito a imagem do homem, para redimir o homem que estava perdido, vê? E então Deus sofreu na carne. Na carne. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz bem assim. E sem dúvida, isto é, sem argumento,
Grande é o mistério da piedade, porque Deus foi manifestado em carne, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima na glória, na destra do Pai. Aí está a piedade, o mistério da piedade. Mistério é um segredo, ninguém via, mas depois se manifestou. Foi manifestado. Quem? Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o unigênito do Pai, que está no seio do Pai, que fez conhecer Deus ao mundo. Não é mesmo? São João 1,18. Aí está o verdadeiro cristão. Vê? Deus estava em Cristo. Vejam. Deus, Ele mesmo, desceu, habitou em um corpo humano, sofreu tentação. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Vê o que é o amor? Amor de Deus. O amor de Deus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele mesmo, ninguém tem condição de se reconciliar com Ele por conta própria. Não me importa o quanto você quer dizer santo, isso não te reconcilia com Ele. É Ele que faz. É Ele que faz. Ei, irmãos, quando Ele faz, as coisas em você muda por completo. Muda por completo. Quando Ele faz. Vejam, ouça isso. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério é o Espírito Santo. É a própria vida de Deus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então essa palavra está materializada, encarnada em cada filho, cada filha, cada cristão, cada um. Essa é a nossa identificação. É assim ou não é? É a nossa identificação. Quando nós estamos neste lugar, Cristo Jesus é a posição de um crente. Não porque outro disse, ou porque aprendeu de algum. Não, é Ele em você mesmo. O tempo da colheita, parágrafo 202 e o 203. Ele disse: como eu disse outra noite, se sou um cristão, eu tenho que estar identificado com cada personagem da Bíblia. A vida daqueles personagens lá atrás é a Deus, é o Espírito Santo. É o mesmo que está em mim e está em você. Essa mulher hoje, ela tem que estar identificada com aquela vida que vivia em Isabel, com aquela vida que vivia em Ana, com aquela vida que vivia em Maria. Esse homem tem que estar identificado com aquela mesma vida que vivia em Noé, em Moisés, em cada um daqueles cristãos, em José. Senão, não tem dois Espíritos Santos, só tem um Espírito Santo. Só tem uma vida eterna. Então é isso que ele está dizendo. Eu tive que me colocar como Noé e pregar com ele nos dias e advertir o povo. Ele estava lá. Você estava lá. Isso é certo. Eu tive que me colocar de pé no Monte Carmelo, sozinho, com Elias. Isso é a vida de cada verdadeiro cristão que está identificado com Cristo. Eu tive que me colocar no monte, eu tive que me colocar de pé no Calvário e crucificar os meus próprios pensamentos com Ele. Veja. Mas então, outra vez. Eu ressuscitei com Ele na Páscoa.
E triunfando sobre todas as coisas. Aleluia. Você não triunfa nem sobre você mesmo. Como você vai triunfar sobre todas as coisas? Deixa ser vencido pelo homem, tão fácil. Eu não estou dizendo o vizinho seu lá, não. É você mesmo que é o homem que eu estou falando. Seus sentidos, suas imaginações, sua consciência. Esse homem de fora te vence. É ele que você tem que vencer. É o primeiro inimigo que você possui, é você mesmo. E você tem que vencer ele. Correto? Então vem as paixões da carne, os desejos da carne, os prazeres da carne. E aí entra tanta coisa nisso, meu Jesus, tanta coisa nisso, que eu vou te falar, não vou nem tocar nos assuntos dessas coisas. Então vejam, irmãos, toda a carnalidade do mundo carnal estava sobre isto, nele. Agora, ele não deixou ser vencido por nenhuma delas. Nenhuma delas. E observe, isso não reflete a palavra então. Carnalidade não reflete a palavra. Os desejos de paixão não refletem a palavra. Isso é mundano, é maligno, é daqui de baixo. Não reflete a palavra então. Não. Isso não a vindica. É o Mombrana que está falando. E agora, mas se você crê na palavra, Deus a vindicará. Ele mesmo, como ele fez aqui com Jesus. Ele vindicará. Aí eu duvido se você não domina sobre todo o domínio. Certa vez, eu não esqueço disso. Faz muito tempo que esse homem, eu vi ele falando para mim, mais um outro. Rapaz, eu não aguento, suporto uma pressão. Eu não vou dizer o que era que ele falou. Eu disse comigo mesmo, no meu coração, eu pensei comigo mesmo, coitado, é um fracassado, é um derrotado. Precisa de vencer. Precisa ter uma experiência com Cristo. Porque quando um homem tem uma experiência com Cristo, meu irmão, não te derrota não. A carne não. Você pode ter tentações, paixão e tudo mais, mas o Espírito Santo que está lá dentro te faz levar acima daquilo. Você está identificado com Ele, correto? Vamos encerrar com essa mensagem aqui. A identificação, ou digo, identificados com Cristo, parágrafo 76 e o 77. Mas, estarei agradecido através de toda a eternidade naquele dia que eu li a respeito de Jesus. Aquilo me satisfez. Aquilo me satisfez. Eu desejo ser como Ele. Este é o meu desejo. Ser capaz de virar a outra face e andar segunda milha. Ser capaz de perdoar quando disparidade estiver toda entre ou contra você. Não ter nada contra ninguém, embora estejam de maltratando com razão ou de uma forma errada pelo que você fez certo. Mas continua andando-os. Continua amando-os. Essa é a maneira que desejo ser. Eu desejo ser esse tipo de pessoa. Aleluia. E desejo ser capaz de, quando eu for xingado, eu não vir vingar de volta. Esse é o tipo de exemplo que Deus nos deu em Jesus Cristo. Devemos estar identificados com Ele. Como você se identifica com Ele? Você diria, irmão Brana, e agora para conseguir? Você tem que se vestir como as estrelas de Hollywood e fazer estas outras coisas. Mas como você se identifica com Jesus Cristo? Primeiro,
você se arrepende do que você já fez. E então, você se identifica com ele aqui no tanque, que é a justificação, né? Batismo nas águas. Sem dúvidas, muitos se identificaram com ele em poucos minutos. No tanque, você se identifica com ele no batismo, pois se somos sepultados em Cristo, somos identificados em sua morte. Sepultura e ressurreição. É por isso que somos batizados. Nós descemos as águas, voltamos para testemunhar que cremos na morte, sepultamento, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. E se somos plantados em sua semelhança, em sua morte, Deus nos deu uma promessa: nós seremos como ele na ressurreição. Deus nos ajude. Por isso eu digo a você, meu filho, minha filha, meu irmão, lute com tudo o que tem. Aquilo que você sabe que é espiritual, procura fazer da melhor maneira que você é ensinado. E Deus te abençoará. Fora disso, você está perdido, você está perdida. Isto é verdade, enfrentará o trono branco. Isto é correto. Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. É o 227. Acalma o aflito coração, leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, me refugio em meu Senhor, salvo do engano e tentação. Eu volto na hora de oração. Hora bendita de oração, quando a fervente petição sobe ao benigno Salvador, que atende a voz do meu clamor. Jesus me ordena recorrer e ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, espero a hora de oração. A bendita de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante ouvir orar, e ao fim do esplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, entenderei com gratidão de tão sua glória de oração.
É isso que você vê. Faça isso, orem. Está bem fraco, bem débil, orem. Deus, me dê força, me dê vigor, me dê graça, me fortalece, me estimula a prosseguir lhes obedecendo. E Ele te dá. Ele é um bom Deus. Querido Pai, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege. E logo mais, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. E abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Quando nos encara o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando fraco me senti, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente de Jesus. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus.